Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês. Se os meus irmãos, você que está assistindo esse vídeo agora, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, no canal Revelaction, por favor, já peço para que você se inscreva, já ative aí também o sininho das notificações, para que toda vida que eu lançar um conteúdo novo aqui no canal Revelaction, você vai ser avisado, você será notificado. E se este conteúdo ele agregar valor na tua vida, então eu peço que ao final deste vídeo você possa deixar também aquele joinha para fortalecer o canal. E não se esqueça, por favor, não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da verdade que é a palavra do nosso Deus. Amém? Hoje eu estou aqui com vocês, estou aqui nesse lugar maravilhoso, como vocês estão vendo, em meio aqui da natureza. Estou aqui para gravar um vídeo da lição da escola sabatina. É isso mesmo. Nós precisamos a cada dia, meus amigos, estudar a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Eu vou pegar aqui a lição já para mostrar para vocês a lição que nós estamos estudando dentro desse trimestre. Eu vou pegar aqui só um minutinho que já volto. Ok, meus irmãos, eu já estou aqui com a lição em mãos. É esta lição que nós estamos estudando aqui nesse trimestre, que tem como título Alusões, Imagens e Símbolos. É uma lição maravilhosa, onde nós temos a oportunidade, estamos tendo aqui a oportunidade para estudar as profecias de Daniel, do livro de Daniel e também do livro do Apocalipse. E o tema que nós iremos estudar dentro dessa semana, que nós aqui estamos no dia 10 de maio, né? Ela vai do dia 10 de maio até o dia, acho que é o dia 16, e o tema de hoje é fundamentos proféticos. E o que Deus tem para cada um de nós no estudo aqui dessa lição, que é uma lição maravilhosa, meus irmãos. Então vamos começar lendo o versículo áureo. E o versículo áureo, né, o verso para memorizar, se encontra no livro de Isaías. Vou só pegar aqui a palavra de Deus e eu vou colocar na tela os versos para você acompanhar. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas eu vou colocar o texto bíblico na tela para que você possa acompanhar melhor, tá certo? Então agora vamos ler o livro do profeta Isaías. Vou pegar aqui só a minha Bíblia para ficar fácil, porque como eu estou ao ar livre aqui, meus irmãos, então eu não tenho um púlpito, né? Não tenho algo aqui para colocar. Eu já coloquei a Bíblia mesmo aqui no chão e eu vou pegar aqui a Bíblia para a gente dar início a esse estudo maravilhoso aqui da lição da escola sabatina, o estudo da lição de domingo, tá certo? O estudo da lição de domingo. Muito bem, eu já estou com a palavra de Deus aqui novamente na mão. E o texto para nós memorizarmos desta semana, o nosso texto principal, se encontra em Isaías, capítulo 6, o verso 8, que diz o seguinte. Acompanhe comigo aí na tela, Isaías capítulo 6, o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. O que dizia? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui nós temos um versículo maravilhoso, meus irmãos, da palavra de Deus. Aqui nós temos um momento em que o profeta Isaías, ele contempla a glória do Senhor. Ele contempla a glória de Deus. Aqui diz que depois que ele ouviu a glória do Senhor, e ele ouviu a voz do Senhor dizendo para ele, olha, a quem enviarei? Aqui nós temos uma pergunta que Deus fala para cada um de nós. O Senhor, meus amados, ele deseja fazer de mim e de você instrumentos de salvação, para que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. O sal é um símbolo muito importante na palavra de Deus, porque o sal ele era usado para conservar os alimentos, para purificar os alimentos, manter esses alimentos puros, conservados. E aí está o nosso papel. Nós, como sal da terra, precisamos trazer a purificação na vida de outras pessoas, para libertá-las do jugo do pecado. O Espírito Santo, por meio de nós, vai convencer essas pessoas dos seus pecados, da justiça e do juízo. O sal também é sinônimo de equilíbrio. Nós precisamos pregar para as pessoas o equilíbrio, nem mais e nem menos, o domínio próprio, a temperança e outras coisas mais, que o sal é muito importante, meus amigos.
Um outro detalhe, precisamos ser a luz do mundo. E aqui, Jesus faz essa pergunta para cada um de nós. Quem eu vou enviar? Em um momento, em uma época em que existe tanta depravação no mundo, meus amigos, meus amados, onde nós ligamos a nossa televisão, as redes sociais, o celular, nós vemos que o mundo está cada vez mais depravado. E aí Jesus olha para a terra e ele diz, meu Deus, quem vou enviar? Mas aí no meio de tantos perdidos, onde não há um justo sequer, alguém se habilita, assim como o profeta Isaías. Aqui fala claramente, disse o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa tem que ser a nossa resposta. Deus, gente, ele não chama pessoas capacitadas para fazer a sua obra, pelo contrário, ele capacita aqueles que ele escolhe. Então o papel de Deus não é capacitar alguém que já não é escolher, é alguém que já está capacitado, que fala bem. Pelo contrário, Deus ele escolhe as pessoas mais simples, e dessas pessoas mais simples, ele capacita, ele vai instruindo, ele vai ensinando, como foi na igreja primitiva. Deus escolheu ali homens que eram iletrados, meus amigos, para confundir os homens que eram sábios, que eram formados, que tinham diplomas. Pelo contrário, Deus escolheu homens que não tinham diploma nenhum, para confundir a cabeça daqueles que participaram de uma faculdade, que fez um curso teológico, mas estes Deus não escolheu. Por quê? Porque eles não eram consagrados, porque eles não estavam dispostos a fazer o trabalho do Senhor. E aqui na lição de domingo, eu vou ler para vocês aqui o que a pena inspirada nos diz. A serva do Senhor, aqui na lição da escola sabatina, na parte de domingo, ela diz o seguinte: Cristo sempre entregará a semente da palavra aos seus servos escolhidos. Deus entregará sempre a semente da sua palavra para os seus servos. E esses servos não é qualquer um, meus amados. É exatamente os profetas de Deus. Os profetas de Deus mencionados no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Os filhos de Deus que se deixaram ser influenciados pelo Espírito do Senhor em toda a palavra de Deus. Noé, Enoque, Moisés, João Batista, Elias, os apóstolos, todos estes foram filhos de Deus, foram servos do Senhor, em que Deus, por meio deles, por meio desses homens, Deus pregou a sua palavra. E aqui diz, esta palavra deveria ser semeada no coração do ser humano. O desejo de Deus é que a sua palavra esteja aqui, cravada em nossas mentes. E ela diz mais, ela diz assim, uma invisível influência, uma força onipotente, atuava de forma silenciosa, mas eficaz para produzir a colheita. O trabalho, quando nós olhamos para o mundo, parece que a obra de Deus não será concluída, meus amigos. Mas é aí que nós se enganamos. É aí que você se engana, é aí que eu me engano. Por quê? Porque por mais que pareça silencioso, mas o evangelho não vai terminar com uma fraqueza, não vai terminar com uma obra de fracasso, pelo contrário, haverá uma grande colheita nos últimos dias. Ela diz que uma invisível influência, meus amigos, que é a influência do ser onipotente, do Santo Espírito de Deus, ela atuava e ela atua hoje, meus amados, de forma silenciosa, mas ela é eficaz. Para quê? Para produzir a colheita. E ela diz mais, o orvalho, a chuva e o sol da graça de Deus haviam sido dados para refrescar e nutrir a semente da verdade. Então, o que vai nutrir a semente da verdade, meu amigo? Ela diz, a chuva e o sol da graça de Deus. Somente por meio da graça de Jesus é que pode haver a verdadeira nutrição. A nutrição, né? Para nutrir a semente da verdade. É por meio da graça de Jesus que quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que nós não somos nada e precisamos da glória de Deus em nossa vida. Ela diz mais, Cristo estava prestes a regar semente com o seu próprio sangue. Sem derramamento de sangue, meus amados, não pode haver remissão de pecados. Como diz Hebreus, capítulo 9, versículo 22. É por meio do sangue de Jesus que nós temos a vida eterna. É este sangue que nos purifica de toda a nossa injustiça. Como diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. E ela diz mais.
Veja o que a serva do Senhor, Ellen White, ela diz, seus discípulos tinham o privilégio de trabalhar com ele. Os discípulos, meus amados, eles estavam vendo ali Deus face a face. E aí você poderia se perguntar hoje, mas irmão Ramon, hoje nós não temos acesso a Jesus como eles tinham. Só que isso, meus amados, não é motivo para a gente não fazer o trabalho de Deus. Dizer, olha, Deus não está mais conosco, Deus não nos vê, nós não conseguimos ver Deus, os discípulos pelo menos viam ali e nós vemos. Só que Jesus vai falar para mim e para você uma coisa muito interessante. Jesus nos diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, meus amigos. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então eu e você que vivemos hoje na época dos últimos dias, nós somos felizes. Existe uma bênção para cada um de nós, porque nós não estamos aqui lado a lado com Jesus. Por quê? Porque Jesus hoje, ele se encontra no santuário celestial. Jesus se encontra no santuário celestial, está atuando como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre, e o Espírito Santo também se encontra lá. Mas hoje nós recebemos o poder deste Santo Espírito. Precisamos entender que a divindade, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito estão no céu. Mas Jesus disse que quando ele subisse ao céu, ele enviaria o outro Consolador, o Paracleto, aquele que é da mesma essência. Este é o Santo Espírito, que vem para ter comunhão conosco, para nos convencer-nos de nossos pecados, da justiça e do juízo. É ele que faz com que nós venhamos a entender que precisamos do sangue de Jesus. E ela diz mais, ela diz o seguinte, seus discípulos tinham o privilégio de trabalhar com ele. Pelo derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, milhares se converterem um dia. Isso voltará, meus amigos, a acontecer nos últimos dias também. A obra começou com um alavanco muito grande. Por quê? Porque os discípulos foram instrumentos de Deus, que se deixaram ser influenciados pelo Santo Espírito de Deus para proclamar o Evangelho a toda criatura. Isso vai voltar a acontecer no tempo do fim, com a chuva serôdia. Aqui, eles receberam a chuva temporã, que é a chuva que eu e você precisamos receber todos os dias. Porque não pense você, não pense eu. A chuva serôdia só será derramada na vida daqueles que já receberam o Espírito Santo de Deus, que já têm uma vida de reforma, colocam em prática a reforma de saúde, a reforma do vestuário, a reforma da música. São pessoas que já estão ali santificados, vivendo uma vida de santificação por meio da graça de Jesus. A estes nós temos a promessa que receberão um poder adicional do Santo Espírito de Deus, ao qual nós chamamos de a chuva serôdia. Nós receberemos a chuva serôdia. E quando eles receberam esta chuva, meus amados, milhares se converteram num dia. Isso vai voltar a se repetir no tempo do fim. E ela diz mais, isso era o resultado da semente lançada por Cristo, a colheita de seu trabalho. Está escrito no Desejado de Todas as Nações, página 143. E aí ela diz mais, aqui na lição de domingo ainda diz mais o seguinte, o universo está sob o controle do príncipe da vida. Ele pagou resgate pelo mundo inteiro. Meus amados, o universo está sob o controle do príncipe da vida. Eu e você, nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer o amanhã. Nós não precisamos andar ansiosos com relação ao dia de amanhã, com o que havemos de comer, de beber ou de vestir. O que nós precisamos se preocupar é o que se encontra em Mateus 6,33, que diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É com isto que nós precisamos se preocupar. Nós precisamos se preocupar em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é a justiça de Deus? De acordo com o Salmo 119, verso 142, e também o verso 172 ali, a justiça de Deus são os seus mandamentos, é a sua lei, a lei de Deus, que precisamos colocar em prática na nossa vida. Mas você precisa entender uma coisa, nós só conseguiremos guardar os mandamentos de Deus se nós passarmos pela porta.
Nós só conseguiremos guardar os mandamentos de Deus quando nós reconhecermos que nós não somos nada e que precisamos da graça de Jesus. E entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ela diz mais, ele pagou o resgate pelo mundo inteiro. João 3,16 nos fala que Deus, meus amados, olhando para esta terra que estava corrompida e que está corrompida hoje ainda pelo pecado, Deus olhou para este mundo e Ele amou este mundo de tal maneira, o mundo são as pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. E aqui diz, todos podem ser salvos por meio dele. Hoje a porta da salvação, a porta da graça ainda continua aberta, meus amados. João recebeu a ordem, quando ele teve a visão, ele fala ali da carta de Filadélfia, né? Jesus fala para ele na carta de Filadélfia, Apocalipse 3, 7, 8, e diz, olha, João, olha para este povo aqui de Filadélfia, eis que eu tenho posto diante deles uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Era um pouco que tinha pouca força, mas mesmo assim, guardaram a palavra, foram perseverantes, e Deus promete para eles que os livraria do momento tão terrível na terra, onde vai haver uma grande angústia, a qual nunca houve, haverá um período de grande tribulação, como jamais se viu anteriormente e nem jamais se haverá. Este povo é o povo de Filadélfia, que no livro do Apocalipse são os mesmos 144 mil. Jesus promete e coloca diante deles uma porta aberta. Esta porta, a serva do Senhor, no livro Primeiros Escrito, Ellen White diz que é a porta do Santíssimo. É a porta que dá acesso ao santuário celestial. E quando João ele escuta que Jesus promete que vai abrir a porta, em Apocalipse 4:1, João vê o cumprimento desta promessa. Em Apocalipse 3, 7, 8, João apenas ele escuta, mas em Apocalipse 4:1 ele vê o cumprimento e ele diz, e olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também aquela primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo, esta voz era a voz de Jesus, e ele diz assim, Jesus fala para João, João, sobe para aqui meu filho, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. João vê a porta aberta, meus amados. A porta da salvação ainda está aberta. Todos podem ser salvos por meio do sangue de Jesus. E ela diz mais, ele pagou resgate pelo mundo inteiro. Ele encontraria uma igreja para receber a família humana inteira, se todos aceitassem abandonar a perversa bandeira da rebelião e se colocassem sob sua bandeira. Esse é o desejo de Deus, que nós venhamos a abandonar as fileiras de Satanás e passamos agora para as fileiras dos filhos de Deus. No tempo do fim, nos últimos dias, só haverá dois grupos. Do lado direito estarão aqueles que receberão na sua testa o selo do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vão receber aqui o nome de Deus, o santo sábado, o sinal entre Deus e o seu povo. Este sábado vai ser tatuado. É como uma tatuagem invisível que somente os anjos vão poder ver. Nós não podemos ver. E por que esta marca é colocada na fronte? Porque é na fronte, meus amados, que Deus ele quer imprimir sobre nós, sobre mim, sobre você, o caráter dele. E o caráter dele é manifestado nos 10 mandamentos. Então, do lado direito estará este grupo que receberá o selo do Deus vivo. Do lado esquerdo estarão aqueles que são os adoradores da besta e da sua imagem e que recebeu a marca na fronte ou sobre a mão. A mensagem do terceiro anjo diz, em Apocalipse 14, ali a partir do verso 9, que estes receberam vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e eles seriam ou serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o verso continua, né? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e eles, estes adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca na fronte ou sobre a mão, eles, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. Mas a Bíblia fala que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ali existe uma bênção especial para todos aqueles que escutam a voz da verdade, escutam a voz da mensagem assinaladora, a mensagem do selamento. Ali é falado que Apocalipse 14:3 diz, ora, escreve, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor,
diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois agora suas obras os acompanham. E esta bênção, meus amados, é prometida porque aqueles que escutam a voz da mensagem do terceiro anjo também farão parte dos 144 mil, daqueles que do lado direito vão receber o selo de Deus. Então haverá apenas estes dois grupos no tempo do fim. Do lado direito, os 144 mil selados com o selo de Deus. E do lado esquerdo estarão os perdidos, os adoradores da besta e da sua imagem. Receberão ali a marca da besta. E aqui diz mais: os que nele creem se apresentarão a Deus como súditos leais. Ele é o nosso mediador e redentor. Defenderá seus escolhidos contra o poder de Satanás e subjugará os seus inimigos. Aqueles que tomam partido ao lado de Satanás são perdedores. Jesus fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. O livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 1, fala ali do cavaleiro branco e que ele saiu vencendo e para vencer, meus amigos. O cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer. Ele nunca perdeu, não perde e nunca perderá nenhuma batalha. Apocalipse 12, 7 a 9, falando ali da origem do grande conflito, nós vemos ali que o dragão e seu Satanás pelejaram contra Miguel e seus anjos. Então, o dragão, que é Satanás, e seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. Mas a Bíblia diz que, todavia, eles não prevaleceram. Nem mais no céu se achou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Sim, ele foi atirado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. Então é um poder perdedor. Hoje Deus convida a mim e a você a fazermos parte daquele grupo onde o nosso líder, ele nunca perdeu uma batalha, o grande arcanjo Miguel, Jesus. E aqui diz o seguinte, meus amados: Cristo queria que seus discípulos compreendessem que não os deixariam órfãos. A gente vê isso também lá em Apocalipse capítulo 1, quando Jesus se revela para aquele apóstolo que aparentemente está órfão naquela ilha, ninguém dá nada por ele, mas Jesus aparece para João na ilha de Patmos, aparece ali como um todo-poderoso, o alfa e o ômega, e ele aparece no meio dos 7 candelabros, dos 7 candeeiros. Cada um daqueles candelabros representa uma igreja. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E com isso Jesus estava dizendo para João e para cada um de nós, que vivemos hoje nos últimos dias, que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos. E a consumação dos séculos pode ser o fim para este mundo como nós conhecemos. Mas para os santos será apenas o recomeço, porque haverá um novo céu e uma nova terra, como diz Apocalipse capítulo 21. Haverá um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, descerá dos céus e será a eterna morada dos 144 mil. E a grande multidão, a qual ninguém pode contar, será espalhada por toda a terra. Por quê? Porque Deus não fez a terra para ficar vazia, meus amados. Isaías ali, acho que é o capítulo 43, fala que Deus criou a terra para que ela fosse habitada, não para ficar desabitada. Então, a consumação dos séculos será o fim do pecado. Deus virá para destruir o pecado. Nunca foi do plano de Deus destruir os seres humanos, porque o ser humano é uma criação de Deus. Deus, ele ama as suas criaturas, mas infelizmente o homem não soube usar de forma correta o seu livre-arbítrio e se afastaram de Deus, se afastaram da verdade do Senhor. E aqui diz o seguinte: estava prestes a morrer, mas desejava que eles compreendessem que tornaria a viver. Jesus queria que os discípulos entendessem aquilo que eles não estavam entendendo, porque eles achavam que Jesus viria para estabelecer um reino terrestre, mas era o contrário. Jesus viria para estabelecer um reino que não era deste mundo, um reino celeste, meus amigos. E Jesus já estava preparando o coração dos discípulos para o grande desapontamento que eles deveriam enfrentar. Assim como nós também enfrentamos desapontamentos neste mundo. Até mesmo quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela surgiu em 22 de outubro ali de 1844, quando nasce ali o movimento profético que deveria surgir para reivindicar a lei de Deus, enquanto o mundo cristão a declara nula, abolida.
naquele momento também houve um desapontamento, porque eles achavam que Jesus voltaria para purificar esta terra e buscar o seu povo, mas não foi isso que aconteceu. Jesus não voltou e houve um grande desapontamento, e este desapontamento foi profetizado em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 fala exatamente deste desapontamento, onde temos ali uma cena de Jesus com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, nos mostrando ali uma mensagem que deveria ser pregada para todos os povos, multidões, nações e línguas. É o povo do advento que tinha uma grande missão, mas este povo não nasceu sem ter uma grande decepção. Todos nós passamos por decepções. E aqui diz mais, meus amados, Jesus estava também querendo trabalhar na vida dos discípulos para aliviar a decepção que eles deveriam passar. E ela diz, embora após sua ascensão estivesse ausente deles, poderiam vê-lo e conhecê-lo pela fé, e teria por eles o mesmo amoroso interesse que tivera enquanto estivera com eles. Ou seja, por meio da fé, nós contemplamos ao nosso Senhor Jesus. Os discípulos viram Jesus ascendendo aos céus. Mas isso não era motivo para eles ficarem tristes, porque o próprio Cristo seria entronizado no santuário celestial como sacerdote, e após ele ser entronizado como sacerdote, ele enviaria o seu Santo Espírito. E quando ele enviasse o Santo Espírito, o Espírito da comunhão, como diz a bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13, né? Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. O Espírito viria para ter comunhão conosco, se nós quiséssemos ter comunhão com Ele, porque Deus não nos obriga a ter comunhão com Ele. Infelizmente, a maioria das pessoas estão rejeitando aí o plano da salvação e terão que pagar com suas próprias vidas. E aqui ela diz mais, não existe consolador igual a Cristo. Não existe, meus amados, não tão terno e tão verdadeiro. Jesus, ele é amoroso, ele é manso, ele é humilde de coração. E estas características de Jesus precisam ser imprimidas nos filhos e filhas sinceros de Deus que realmente querem servir ao Senhor. Precisamos ser mansos e humildes de coração, reconhecer que nós não somos nada sem Deus. E aqui diz, ele se compadece de nossas fraquezas. Jesus entende o que eu passo, as lutas que eu passo e as lutas que você passa. E ele deseja nos auxiliar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Seu Espírito, o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Ele fala se você está no caminho certo, no caminho estreito, ou se você está andando no caminho largo. Esse é o papel do Espírito Santo, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aqui diz que as circunstâncias podem nos separar de nossos amigos. Haverá grandes problemas, angústias, tribulações gigantes que podem nos afastar de nossos amigos. E o maior desses que tem separado famílias é a morte, meus amigos. Mas Jesus nos promete que a morte já não existirá. E isto vai se cumprir de forma cabal depois dos 1000 anos. Depois que acontecer ali o juízo dos perdidos, Jesus promete que não haverá mais morte. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E aqui a serva do Senhor continua dizendo para cada um de nós, o vasto e turbulento oceano pode rolar entre nós e eles. Embora prevaleça ainda sua sincera amizade, talvez sejam incapazes de demonstrá-la, fazendo por nós aquilo que com gratidão haveríamos de receber. No entanto, circunstância alguma, nenhuma distância pode nos separar do Consolador Celestial. Pode vir a tribulação que for, meus amigos. Não existe nada neste mundo que vai nos separar do amor do nosso Deus. Só existe uma coisa que pode nos separar de Deus. É o que se encontra em Isaías 59, verso 2. A única coisa que nos separa, que faz a separação entre a humanidade e Deus no céu, é o nosso pecado. Deus, ele ama o pecador. O que ele abomina é a transgressão, é a abominação. É o pecado, meus amados. E aqui diz mais. Aqui diz o seguinte. Ela fala assim, né? Embora prevaleça ainda sua sincera amizade, talvez sejam incapazes de demonstrá-la fazendo por nós aquilo que com gratidão haveríamos de receber. No entanto, circunstância alguma, nenhuma distância pode nos separar do Consolador Celestial. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos,
Ele sempre ali está, concedido em lugar de Cristo para agir por Ele. Está sempre à nossa mão direita para nos falar palavras amáveis. Jesus, ele não nos abandona, ele está sempre à nossa direita, meus amados. Ele fala palavras amáveis e calmantes para apoiar, para suster, para erguer, para nos animar. A influência do Espírito Santo e a vida de Cristo na alma, ou seja, na mente. Esse Espírito atua em todo aquele que recebe a Cristo. Quer receber o Espírito Santo, meu amigo? Siga a Jesus, vá até Jesus. E Jesus, meus amados, ele vai transformar a sua vida. Você pode ir do jeito que você está, cometendo o pecado que você está cometendo. Vá do jeito que você está, com a roupa do jeito que você está, com o modo que você fala, vá até ele do jeito que você está. Uma blusa preta, cheia de pecados. Mas saiba que se você tiver um verdadeiro encontro com o Senhor, você não sairá de lá da mesma forma como você chegou até Jesus. Ao Jesus te abraçar, ele vai trocar de blusa com você. Ele vai vestir sua camisa suja, e ele vai colocar sobre você o seu manto de justiça, mais branco como a lã da neve. E você estará apto para receber o Santo Espírito. E ao receber o Santo Espírito de Deus, você produzirá os frutos dignos de arrependimento. Quais são eles? São os 9 frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria e a paz. Aí nós temos o mais 3 ainda, a longanimidade, a benignidade e a bondade. E os últimos 3, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, contra esses frutos não há lei. Por que não há lei? Porque eles já fazem parte da lei de Deus. Já é os mandamentos do Senhor. E aqui diz, quem experimenta em si a habitação do Espírito, revela seu fruto, como a gente já leu, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e ela continua, a mansidão e o domínio próprio. Ela escreveu isso em Recebereis Poder no dia 1º de maio. Então aqui nós concluímos esse estudo de hoje, da parte de domingo, mostrando que Deus, ele nos ama e ele quer o melhor para cada um de nós. Precisamos fazer o que a lição nos mostra. Precisamos estar bem alicerçados. E como é que nós se alicerçamos? Com os fundamentos proféticos. O fundamento da nossa casa precisa ser a profecia. Porque sem profecia o povo de Deus se corrompe. Então que esta mensagem de hoje possa estar no meu e no seu coração. Que o Senhor possa abençoar a minha vida e a sua vida. Então, desejar que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Até o próximo estudo, até o próximo encontro aqui dentro do canal Revelaxion.